pergunta. Amigo Carlinhos, votei na esquerda, mas vejo vejo como importante o PT sair do poder para quebrar o ciclo de corrupção que alguns membros do partido faziam parte. Porém, me preocupa o governo de Bolsonaro repleto de polêmicas, acusações de crime de responsabilidade, negociação com o Centrão, incitação a manifestações contra o STF, imprensa, etc. Lhe pergunto, qual sua avaliação sobre a forma de agir de muitos defensores de Bolsonaro que atuam como pretensiosa superioridade, discriminação e aversão violenta aos que pensam diferente? Então, por gentileza, Carlos, traz a resposta que você puder dar ao Mário Martins, e que mais uma vez agradeço a pergunta dele, e a dos demais também a participação é bastante importante. Por favor. Mandar um grande abraço ao advogado e amigo de infância, Mário Martins, uma das personalidades mais importantes na política de Afogados, porque quem conhece a história de Mário sabe o quanto ele é importante e visionário e para toda afogadense, né? Uma pessoa de maior respeito e estima que eu tenho. É o seguinte, Mário, nós somos emoção, e nós somos ser social em que o contexto revela muitas vezes quem somos, compreende? Né? Nós nos tornamos humanos à medida em que o contexto exige que revelamos quem somos. Porque, na verdade, Santo Agostinho quis cristianizar, e Tomás de Aquino, eles quiseram cristianizar o pensamento pagão de Platão e Aristóteles, certo? E Platão e Aristóteles, certo? E há uma teoria em que Santo Agostinho, de certa forma, acreditava que nossa natureza é má e precisa de Deus para se restaurar. Precisa da igreja. E Santo Tomás de Aquino, que é mais aristotélico, ele dizia que não é bem assim, nossa natureza é boa. Nós nascemos fruto de um projeto de amor infinito. Não é possível que nós sejamos maus. Mas a sociedade, de qualquer forma, e o contexto em que vivemos, nos corrompe. A humanidade não procure a igreja para se restaurar, mas que a igreja também, por ser humana, ela procure vivenciar as experiências de fé, buscando compreender a fé a partir da diversidade cultural do mundo, porque Santo Agostinho queria universalizar o cristianismo a partir do que a igreja pensava. E Tomás de Aquino dizia, não é? Dizendo que só há um mundo possível dentro da igreja, a partir do que a igreja concebe como ideia. E Tomás de Aquino diz, não, é necessário que nós reconstruamos a igreja a partir da diversidade das experiências humanas no mundo. A igreja precisa do mundo para existir, e não o mundo da igreja. Compreende? Então, o que está implícito nisso é o seguinte, é que essa divisão criou uma cisão de considerar o ser humano como um ser bom ou um ser mau. De natureza boa ou natureza má. Se eu perguntasse a você, Mário Martins, e a todos, você é uma pessoa má ou boa? Alguns podem dizer, depende do contexto, e é verdade. Porque nós não temos necessariamente uma essência, não é? No ponto de vista filosófico da compreensão da análise existencial. Nós somos sempre possibilidades. Até porque eu, Wesley, eu não sei a professora Cláudia, mas nós somos capazes de fazer qualquer coisa até em nome de Deus. Eu não sei. Eu sou um ser humano que posso cair, não é, em qualquer momento aí, na minha trajetória. Tantas pessoas, não é? Nós somos um ser em construção, com possibilidade, né? Então, Maquiavel vai dizer que na política nós devemos esquecer um pouco, Mário, essa ética judaico-cristã, porque a política ela é a arte de administrar os interesses. E essa ética judaico-cristã, esse universo do cristianismo católico, ele quer
imprimir uma realidade no mundo concreto do ser humano que não existe, não é? Existe como um ideal a ser seguido, mas a realidade concreta é que nós somos falhos e nós somos propensos a praticar o mal para atender, desde que seja necessário atender os nossos interesses. Então, para Thomas Hobbes, inclusive, vai dizer, atualizando Maquiavel, que nós somos a sociedade é uma selva em que os mais fortes sobrevivem, não é? Ou seja, o mais forte em que sentido? O mais forte em sentido que tem a capacidade de se adaptar e tem a capacidade de agir de acordo com a sua habilidade de se tornar uma pessoa pragmática e saber ler o contexto que está inserido e se adaptar. Essa coisa de agir, porque se não agir de uma maneira pensando se não vai para o inferno ou vai para o céu, isso não existe. Não é? Porque Maquiavel estava lendo uma realidade na época dele em que ele estava querendo desconstruir a legitimidade do poder da Igreja Católica. E ele era uma pessoa, digamos assim, um diplomata, que ficou responsável por integrar a Itália. E ele dizia, olha, os papas daquela época, né, não de hoje, daquela época, os papas, os bispos, as autoridades eclesiais são capazes de vender até a própria mãe para se manter no poder. Então, vamos esquecer que na política, essa ética judaico-cristã, ela existe. Senão você vai se prejudicar para se manter no poder. Não é? Porque o jogo de poder, o poder é um jogo de administrar interesses, e para que você se mantenha no poder, é necessário que você se torne hegemônico, sabendo influenciar as outras pessoas, e à medida em que você entra no campo de influência, de se manter rígido numa rede de relações que seja suficientemente capaz de elevar você ao poder e não derrubá-lo. Então, pelo poder de se manter hegemônico, de exercer influência, o político deve ser capaz de fazer qualquer coisa. E todo político histórico... Então, vamos parar de querer ler a história dos homens com um paradigma religioso judaico-cristão. Vamos parar de querer compreender que, na realidade humana, o que influencia é a vontade de Deus. Isso é mentira. O ser humano é que determina a ordem política no mundo dos homens. Não é? São os homens que fazem o mal ou fazem o bem. Agora, há uma incompreensão terrível acerca do pensamento de Maquiavel. Eu lembro que eu paguei um curso de Maquiavel, sabe aonde? Na Universidade de Barcelona, uma das maiores autoridades em Maquiavel. E eu vou dizer isso aqui. No mundo impera o mal porque os bons não se dispõem a fazer o bem. Então, a cultura do mal passa digamos assim, a se tornar, de qualquer maneira, aparentemente mais hegemônica. Então, por isso que a corrupção ela impera. Por isso que a corrupção impera, não é? Porque mesmo aquelas pessoas que se acham as mais moralmente elevadas, elas se corrompem, porque, na verdade, não são. Elas são possibilidade de ser alguma coisa, a depender do contexto. O que nós precisamos fazer para romper esse ciclo de perversidade, para romper esse ciclo em que o mal aparentemente impera na sociedade, o que devemos fazer? A história da humanidade é uma luta ininterrupta de poder. Não é? Numa época foi servo, numa época foi escravo contra senhor, hoje é capitalista contra trabalhador, e já quem dizia isso é Marx. Eu não gosto nem de citar Marx, porque já vi essa coisa de polarização. Então, Mário, para responder a tua pergunta, tenha sempre medo quando uma pessoa levanta a bandeira de arauto da moralidade. As pessoas moralistas, tenha sempre cuidado com as pessoas... Quem está dizendo isso é Maquiavel, no século XVII. Então, pessoal, Maquiavel diria o seguinte,
tenha cuidado com os moralistas. É no moralismo que repousa todo o antro de podridão e corrupção e vício e paixão de mal que impera na humanidade. Até porque, de boas intenções, o céu está cheio. Já dizia Maquiavel, não é? Então, tenhamos muito cuidado. Eu vi esse movimento político aí de criminalizar um partido, que só existe corrupção. Claro que lá existe muito, 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 não é? Mas que agora a gente vai limpar, agora é tudo novo, é todo mundo do bem, não é? E o que a gente está percebendo é que a gente está saindo de um paradigma em que a civilidade, a racionalidade mínima de compreender a ordem do mundo político de maneira mais científica, em respeito à dignidade, à vida e à liberdade, a gente está tentando estabelecer um paradigma em que o ódio impera na política. Então, nós estamos negando a capacidade de pensar racionalmente a política e estabelecer uma ordem racional ao mundo social para passar para um paradigma em que a irracionalidade e o ódio impera como política de barbárie. E aí eu concluo minha reflexão de hoje.